Suelen, boa tarde. E agora, como que fica depois dessa suspensão, né? Como que os consumidores ficam diante dessa situação? Tem jeito ainda de ter desconto? Como que vai ser? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes capixabas. Semana passada a gente conversou, achou que a gente ia falar sobre a questão da Bolsa, né? A redução para os bolsistas, e agora a gente teve essa liminar ontem no Tribunal de Justiça. Antes de adentrar nesse tema específico, Rafael, eu acho muito importante a gente explicar para as pessoas o que é uma liminar. Porque a gente tem visto muitas conversas, né, das pessoas. Mas o que é liminar? É definitivo? Não é? A gente não vai conversar mais sobre isso? Então, só para explicar para as pessoas, né, o sindicato entrou com uma ação na 5ª Vara da Fazenda Estadual, e foi indeferido o pedido para suspender a legislação. Então, o sindicato entrou com recurso no Tribunal de Justiça, chamado agravo de instrumento, e nesse agravo de instrumento, o desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos entendeu que sim, que deveria suspender os efeitos da Lei 11.144, pelo menos até a análise do mérito. Então, qual é a situação que a gente tem hoje? Desde ontem, 1h31 da tarde. A legislação 11.144 está suspensa, bem como seus efeitos, até a análise do mérito. Porque essa decisão ela foi deferida pelo relator do processo. É uma decisão individual, que a gente chama de monocrática. E ela ainda vai ser revista por outros desembargadores quando for julgado o mérito. Então, o que nós temos hoje é uma liminar que suspende os efeitos da legislação. Então, automaticamente suspende a obrigatoriedade de concessão de desconto. O que o desembargador entendeu, né, de acordo com o pedido feito pelo Sinep, é que esse tipo de matéria tem que ser legislado pelo Congresso Nacional, é isso, né? Isso, ele entende, entre outras coisas, que quando a legislação ela toca em temas relevantes, contratuais, né, porque ela fala de obrigações de contrato, ela fala de multa, ela fala de rescisão, e que isso seria competência exclusiva da União para legislar, e que não poderia ser decidido a nível estadual. Basicamente, né? É isso que ele entende. Agora, Suelen, não dá para a gente já esperar uma daquelas longas brigas sem fim, com várias instâncias, porque daí vai haver a decisão aqui no TJ e alguém vai recorrer ao STJ e depois, eventualmente, recorrer ao Supremo. Não vai ter uma decisão a respeito desse assunto, Suelen, imagino, nesse período que a gente está vivendo, de pandemia. Né, nesses próximos 60, 90 dias, digamos. Acho que é muito difícil a gente ter uma definição, um julgamento definitivo a respeito disso. Qual é o conselho que você daria para os pais e também para as escolas em relação a isso, hein? Perfeito sua colocação, Cacá. E antes de entrar no ar aqui, eu estava ouvindo vocês conversarem um pouco e eu vi que você tocou nesse assunto da insegurança jurídica, né? E é para as duas partes, né? Porque tanto as escolas e faculdades, instituições de ensino também se programam e os consumidores também. Então, a gente está diante de uma insegurança jurídica geral, porque tem alguns acordos que já foram feitos, tem alguns descontos que já foram concedidos. Então, o que eu tenho de sugestão para as duas partes? Eu estou falando tanto para consumidor e quanto para o fornecedor. Primeiro, entender a relação jurídica existente. E eu estou falando de experiência, porque observe bem, Cacá, quantas pessoas vão escolher escola para os seus filhos ou uma faculdade para se matricular, ela está pensando no futuro. Sim. Então ela vai lá, ela olha o espaço físico, ela olha a ideologia da escola, ela olha os professores. Então há uma proximidade muito grande, ela vai todos os dias buscar os filhos, ela conhece os professores. Então, o fato de você conhecer a parte e a escola conhecer os consumidores, isso deve ser motivo para facilitar a negociação e não afastar. E as pessoas precisam entender isso porque tem muita emoção, tem muita experiência nisso. E tem muito consumidor reclamando que não está conseguindo negociar
com uma escola que ele escolheu, que era a escola dos sonhos, que era a faculdade dos sonhos. Então, as partes precisam entender isso. E segunda coisa é o seguinte, analisar a boa-fé. Tem acordos que foram feitos inicialmente dentro do que a escola já planejava, por que eles não podem ser mantidos, né? Eles foram feitos de total boa-fé. E tem uma questão também que eu queria levantar, Cacá, que eu acho muito relevante, que é o seguinte, que as pessoas não estão pensando. Antes de eu entrar, eu vi você falando assim, olha, a pandemia ela vai se estender um pouco mais, mas uma hora a gente vai voltar a essa dita normalidade. E a pergunta que eu faço é o seguinte, os consumidores que estão brigando com as instituições, estão tirando os filhos, estão rescindindo os contratos, e as instituições que estão perdendo seus clientes, perdendo seus consumidores, a pergunta que eu faço é, uma hora essas crianças, esses estudantes, esses universitários vão ter que voltar para as escolas. Sim. E a pergunta que fica é, qual escola? Aquela que negociou, aquela que entendeu, aquela que acolheu, ou aquela que se colocou num patamar de não negociar? Né? E quando a gente fala de experiência de consumo, que a pessoa foi lá, escolheu a escola que ela quis, a faculdade que ela quis, a gente está pensando nisso também. Então, acho que quem pensar na manutenção do contrato, considerando as situações específicas, considerando que uma hora vai voltar ao presencial, eu acho que aí a gente consegue falar de boa-fé, de manutenção do contrato e de segurança jurídica para as partes. Porque a gente já viu que colocar essa responsabilidade no legislativo ou no judiciário, a gente não vai ter segurança jurídica por enquanto. Na verdade, a gente poderia, eu sei que é um artigo em falta, mas a gente poderia apelar ao bom senso, né? Não seria nada mal se as partes tivessem bom senso nesse caso, porque, lógico, os pais têm de entender que as escolas têm de sobreviver, mas as escolas também, de sua parte, têm de entender que os pais não estão na mesma situação normal que viviam há 6, 7, 8 meses atrás, ou seja, muitos deles tiveram perdas salariais, outros tiveram o estancamento total de seus ganhos, então era hora de chegar, sentar e estabelecer algo ali, uma conversa, para chegar num ponto comum, num acordo, que eu acho que seria o mais interessante para todo mundo, né, Suelen? Exatamente, Cacá. E tem uma questão muito relevante nisso que você falou, né? Tem pais, tem responsáveis que não tiveram qualquer diminuição de salário. Né? Então, assim, a gente tem que analisar individualmente. E quando eu falo de experiência de consumo, é exatamente isso que eu estou falando. Imagina os pais, os responsáveis que matricularam seus filhos, ou os universitários também, é o sonho da vida. Né? Vai muito além de uma escola, né? É o local, é as pessoas que conviviam, é o lazer, são atividades extracurriculares, é aquele professor que você quer que o seu filho aprenda. Então as duas partes se conhecem, se viam todos os dias para levar e buscar as crianças. Então participavam de reuniões. Então isso não pode ser empecilho para negociar. Isso tem que ser algo que impulsiona e que melhora a negociação. Estou negociando com quem eu conheço. Sem dúvida. Agora, Suelen, só para a gente encerrar, eu ia te perguntar o seguinte, na prática, diante dessa liminar, não resta aos pais fazer muita coisa não, né? Tem de esperar uma decisão final, não é isso? Isso, porque a decisão, ela suspende os efeitos da lei. Ou seja, aqueles descontos obrigatórios de 30%, ou considerando o faturamento, o acordo coletivo, eles não são obrigados mais. Mas isso não significa que as partes não podem negociar. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que na decisão do desembargador, ele deixou muito claro, Cacá, vou até tomar a liberdade de ler aqui para vocês, pode falar, é bem pequenininho, não tem tempo. E ele fala o seguinte, olha, por fim, é muito relevante salientar que a presente decisão provisória e ainda sujeita ao colegiado quando análise do mérito, observe, Cacá, ele fala, não impede que as instituições de ensino e partes contratantes, consumidores, entabulem autocomposição e revisem os termos do contrato como estavam fazendo antes da edição da lei. Ou seja, o próprio desembargador está falando, partes, continuem negociando. E eu vou dizer para você, Cacá, com um pouco de boa vontade, como você diz, com um pouco de bom senso e boa fé,
é possível chegar em um acordo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para todos os lados um acordo nesse momento seria o melhor cenário possível. Muito obrigado. A gente conversou aqui com a Suelen Mendes, que é advogada, e ela falou a respeito dessa situação que está sendo vivida pelos pais e pelas escolas relacionada às mensalidades escolares. Bom finalzinho de tarde, boa noite, Suelen. Obrigado, viu? Excelente para vocês também. Muito bom falar com vocês. Um grande abraço para todos que estão ouvindo também.